Bom, voltamos à nossa aula então. Continuando a aula anterior, aula 13, a gente vai falar hoje sobre os módulos da nossa aplicação biblioteca, né? Eu não sei se vocês se lembram que eu falei sobre os casos de uso, os atores e mostrei as duas telas principais do nosso sisteminha. E hoje então a gente vai falar dos módulos propriamente ditos que vocês vão encontrar no diretório de vocês. Então, nós temos vários arquivos, né, onde foram implementadas várias das ações e casos de uso que foram falados na aula passada. E eu vou mostrar para vocês como é que essa coisa se interliga e mostrar alguns exemplos de código. Não vou mostrar todos os exemplos porque fica muito maçante, né, a gente ficar olhando aqui. Eu peguei alguns exemplos representativos de algumas coisas que a gente não deu em aula, como funções, algumas funções pré-definidas do PHP. E para ilustrar também, quer dizer, eu peguei alguns exemplos para ilustrar como é que está a estrutura da implementação, certo? E se vocês pegarem as outras ações e as outras partes do código, vocês vão ver que as outras partes do código estão muito parecidas com a estrutura que a gente montou para essa parte, que eu vou falar nessa aula, tá? Bom, então hoje eu vou falar sobre os arquivos que a gente tem nessa aplicação. Vocês vão encontrar esses arquivos no seu diretório, embaixo do seu home. Eu vou mostrar para vocês como é que foi feito o esquema da implementação, como é que foi raciocinado, né, para a gente fazer o esquema da implementação e as relações entre os programas. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura de dados e sobre os objetos que são usados nesse programa, que basicamente são os atores, que a gente já viu na outra aula, e mais os objetos que são o livro, o empréstimo, a solicitação e aquelas coisas que a gente já falou na outra aula. Vou mostrar os exemplos de código e falar sobre possíveis melhoramentos para esse programa. Tá? Que até vocês mesmos podem fazer, se quiserem, pegar no código e fazer modificações à sua vontade. Bom, então, os arquivos que a gente tem nessa aplicação são os seguintes. São divididos em categorias, certo? Em categorias de arquivos, vocês vão encontrar, obviamente, todos eles misturados lá no seu diretório, mas eles estão divididos em categorias. Nós temos uma categoria para forms, para classes, para funções de membro da biblioteca, funções de administração da biblioteca, mas na próxima página, na próxima transparência, eu vou mostrar para vocês outras funções que cada arquivo desses aí vai ter. Então, no conjunto de forms, nós temos forms para empréstimo, para o usuário poder fornecer dados sobre o empréstimo que ele quer fazer. Um form no livro, para ele preencher dados sobre o livro que ele quer solicitar, por exemplo, que ele quer pedir emprestado. Um form de solicitação, para ele poder fazer a solicitação do livro. Um form usuário, para quando ele quer preencher cadastro, por exemplo, fazer o cadastramento, né, colocar os dados pessoais. A gente tem um pequeno form para fazer login, para o usuário poder digitar a senha e o username, né, o login. E o logout, que é também para você, um formzinho para o usuário confirmar se ele quer fazer logout ou não. A gente tem as classes que definem basicamente as tabelas que a gente tem nos bancos de dados. Eu vou passar por cada uma dessas aí com exemplos, certo? No decorrer dessa aula. Então, as classes são o livro, propriamente dito, que representa uma linha da tabela que é criada, tab livros, daquele esquema de banco de dados que eu mostrei para vocês na aula passada. Uma classe que é solicitação, para as solicitações do usuário, que representa também a tabela de solicitações. Uma tabela BD, que é uma tabela do banco de dados geral, que é uma superclasse. O empréstimo, que é uma outra classe que representa o empréstimo representado no banco de dados, e o usuário, né? Além disso, a gente tem as funções de membro da biblioteca, funções de administração. Então, as funções, a gente já viu essas funções aqui, porque quando eu mostrei os casos de uso para vocês, eu disse que no menu iria aparecer uma série de ações que o usuário poderia fazer, que eram os casos de uso, né, dessa biblioteca. E esses casos de uso estão enumerados aqui nesses arquivos. Cada um desses arquivos aqui faz uma coisa diferente. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo de solicitar, que é solicitação de livros, quer dizer, o usuário está querendo fazer uma solicitação de livros. Mas, além disso, existem outros casos de uso e outras funções que estão sendo implementadas. Por exemplo, buscar livro. Antes de fazer a solicitação, o usuário faz uma busca, né? Uma vez que ele é apresentado com aquele monte de livros, com uma lista de livros, ele pode clicar no livro e, nesse momento, ele pode fazer a solicitação de empréstimo, por exemplo. Ou de reserva, né, se o livro não estiver disponível. Além disso, ele pode fazer consultas das solicitações e empréstimos que ele tem e ele pode fazer alteração dos dados pessoais e assim por diante. E as funções de administração, que são todas aquelas ali que eu já mostrei para vocês, que estavam também nos casos de uso, que eu já mostrei na aula 13, que são alterar o usuário, ou seja, alterar dados cadastrais, ou seja, o administrador fazendo alteração de dados cadastrais, autorização do cadastramento do usuário, ou seja, o usuário pediu o cadastramento e agora o administrador vai fazer a autorização, cadastrar livro, editar,
tratar da devolução de livros, entregar o livro para o usuário na hora que ele vai no balcão pedir, remover livro do acervo, se houver algum extravio, por exemplo, remover o usuário e assim por diante. Além disso, nós temos outras funções. Por exemplo, um usuário qualquer que entre na biblioteca, ele pode querer se cadastrar. Então, a gente tem um arquivo chamado cadastrar.php que trata somente da ação cadastrar do usuário. Além disso, a gente tem uma autenticação de login e senha, que é a parte que faz esse programinha aí, autenticação.php. A gente tem as funções auxiliares para conectar o banco de dados e para tratar das ações quando você está na página principal, que são o principal.php e o conecta-banco.php. A gente tem algumas telas de apresentação, são poucas, né? A gente tem a tela default, que é para apresentar a mensagem default para o usuário. Essa mensagem default é aquela que eu mostrei para vocês nas últimas páginas da última aula, que eu mostrei para vocês duas telas, uma tela inicial, principal, e uma tela de administração. Esse default.php aparece na tela principal, com aquele texto bem-vindo à biblioteca, etc, etc, etc. O menu.php, que é para colocar o menu correspondente ao privilégio que aquele usuário tem naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou entrando como um membro qualquer com privilégio I, que seria de não membro ainda da biblioteca, que seria inscrito, quer dizer, a gente assume que por default, que o usuário que nem é administrador nem membro é um usuário com um estado I, que é de inscrito. Inicialmente, então, um usuário qualquer que tem privilégio I, ele só pode ver algumas coisas do menu, não pode ver todas, certo? Então, esse menu, ele se encarrega de tratar esse caso de se o privilégio, dependendo do privilégio, ele apresenta o menu correspondente. O index.php, que é o início de tudo, certo? É a página principal, onde você tem tudo. Os estilos, né? Esses estilos são mais para definir qual é o formato das tabelas e como é que as páginas, a cor de fundo, a cor da letra que está na frente, né? Então, essas coisas estão num arquivo chamado estilos.css, que é o do Cascade Style Sheets. A gente tem um arquivo de constantes globais, que basicamente define constantes, tá certo? Do sistema que o sistema vai usar. Um deles, que está colocado lá, que eu não mencionei nesse curso, tem a ver com a configuração local, tá certo? Você tem uma função lá nesse globais.php, se você quiser abrir, para ver o que está lá. Tem lá um comando, uma função PHP, que define que a gente está na região PTBR, que seria para colocar todas as expressões de data e etc., no formato português brasileiro, além da acentuação e etc. Além disso, a gente tem umas páginas de recibo, que são aquelas que eu expliquei para vocês, as páginas de notificação, que é para evitar que o usuário faça repost do dado, né? Ou seja, que ele clique novamente na mesma página e fique alterando dados indevidamente. Então, a gente tem isso para login e logout. Então, aquele login ok, login falhou e logout ok são 3 páginas de redireção, ou seja, esses 3 programinhas correspondem a 3 páginas diferentes que vão ser apresentadas para o usuário cada vez que ele fizer um login ou um logout. No caso do login está ok, ele vai ser redirecionado para login ok.php. No caso do login falhar, ele vai ser redirecionado para login falhou.php. E no caso do logout está ok, ele vai ser redirecionado para logout ok.php. Bom, além disso, a gente tem funções auxiliares para HTML, que é uma série de funções para exibir alguns pedaços de HTML na tela. Que vocês vão ver depois, quer dizer, vocês olhando o programa, dá para entender perfeitamente bem o que significa aquelas coisas todas. A gente tem também uma outra função que é para criar e inicializar sessões, que é o sessão.php, e os métodos para o login e para logout, tá certo? Então, o login.php chama um arquivinho chamado processo login.php e o logout.php chama esse outro processo logout.php, que por sua vez vai redirecionar para aquelas páginas que eu falei para vocês, de redireção login ok, login falhou e logout ok. Bem, isso está organizado graficamente da seguinte forma. Eu tentei organizar aqui, não sei se essa é a melhor forma possível, mas eu tentei organizar aqui de uma forma em que o index.php é o programinha que começa tudo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que é o index.php. Ele carrega 3 arquivos diferentes, né? Ele faz include 3 arquivos diferentes. O sessão.php, o menu.php e o principal.php, como vocês podem ver aí nesse pequeno gráfico que eu fiz. O sessão.php, obviamente, vai iniciar uma sessão,
O menu e o principal, o menu vai apresentar o menu de acordo com o privilégio do usuário, quem está entrando naquele momento, e principal é o programinha que vai, dependendo do botão que o usuário clicar, ele vai fazer é um grande switch, na verdade, o principal é um grande switch, que vai desviar de acordo com as ações que o usuário vai clicar naquele momento. Bem, o sessão.php carrega esses 7 arquivos que estão ali, o conecta banco, HTML util, solicitação, empréstimo, usuário livre e globais, porque esses todos vão ser utilizados nos outros programas e isso é necessário nesse momento, quer dizer, esses arquivos todos são necessários nesse momento. O conecta banco e HTML util são 2 arquivos auxiliares. Solicitação, empréstimo, usuário livre são classes e globais são as constantes, certo? E o arquivo principal, o .php, o que vai fazer, ele vai tratar 19 ações, eu coloquei 19 ações ali, mas na verdade são 18 e mais a default, né? Se não cair nenhuma daquelas 18, o usuário é redirecionado para a página principal. Então, o default.php, que está ali em vermelho, ele simplesmente é uma ação que diz assim, olha, essa ação é inválida, não existe, não há como executar essa sua ação, então você clicou no botão errado, alguma coisa assim. Então, o default.php vai simplesmente redirecionar o usuário para a página principal, certo? Bem, as ações então são todas essas aqui. Eu queria chamar a sua atenção para vocês. Então, o principal é um grande switch que vai desviar para cada uma dessas ações, dependendo do que o usuário for clicar. E eu queria chamar a atenção para vocês de login.php e logout.php, que tem um formato um pouquinho diferente, uma estrutura um pouquinho diferente das outras. Porque quando o usuário faz login, quando ele faz login, ele chama um programinha chamado processalogin.php. E quando ele faz login, os dados dele da sessão têm que ser salvos, eu vou mostrar esse código para vocês, e para poder recuperar quando ele for fazer a navegação como usuário, tá certo? Então, o processo login.php vai fazer isso, vai gravar, antes de mostrar a página com o menu principal, com a permissão que o usuário tem agora no momento que é membro, né, assim que ele faz login, que o login está ok, ele guarda também as variáveis de sessão para esse usuário, para que ele possa navegar à vontade nas páginas e voltar sem perder os dados. E o processo logout.php, quer dizer, esses 2 caras aí, processo login e processo logout, redirecionam o usuário para uma página de redireção, tá certo? Então, o processo login.php redireciona para uma daquelas 2 que estão ali, loginok.php ou loginfalhou.php, e o processo logout.php redireciona o usuário para o logout.ok.php se o usuário clicar no botão confirma. Se ele não clicar no botão confirma, o usuário é redirecionado, quer dizer, continua na seção dele, redirecionado apenas para a página principal ou para o serviço que ele estava usando anteriormente. Bem, então eu vou mostrar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o index.php, onde tudo começa, né? Tudo começa aqui como se fosse o main dessa biblioteca. Então, esse aqui é um pequeno trecho do index.php, tem aí um botão para vocês abrirem o programa, para verem o programa inteiro. Eu vou mostrar pedaços desse programa, eu vou mostrar o programa inteiro, mas em pedaços nesses slides, porque não dá para colocar tudo num slide só, né? Numa transparência só. Então, o primeiro comando PHP que eu tenho ali é para incluir o arquivo sessão.php, que eu falei para vocês. Então, esse index.php vai incluir 3 arquivos. O sessão.php, o menu.php e o principal.php, certo? Bem, esse pedacinho aqui tem só um HTML que vai mostrar para você o header, né? De acordo com os estilos.css que estão ali numa das linhas ali. Aquele href estilos.css vai mostrar como é que vai ser o formato dessa página que vai ser apresentada. E vai aparecer C10 de programação 2, aplicação de biblioteca, que é aquele texto pequeno que está ali embaixo nas últimas linhas, tá certo? Essa página que vai aparecer para vocês é a página que eu mostrei na aula passada, certo? Eu mostrei para vocês uma das páginas que era a página principal. A página principal vai aparecer com esse código aqui, que é o index.php. Continuando esse código de index.php, eu vou incluir mais 2 arquivos que são o menu.php e o principal.php, certo? Que eu vou mostrar já mais adiante para vocês. Então, nesse momento aqui, é como se eu tivesse os dois arquivos, como se eu tivesse menu.php, include e principal.php, aqui no meio desse código. Não está no meio para ficar uma coisa mais modular. O que é, então, o sessão.php, né, que é o primeiro arquivo que o index.php inclui? O sessão.php
ele faz inicializações, basicamente, e carrega os arquivos que a gente precisa para o resto do sistema, né, para a biblioteca. Então, esses arquivos todos, aqueles 7 que eu mostrei para vocês, daquele desenho, vão ser carregados. A gente vai abrir a sessão, está ali um Session Start para fazer isso, abrir a sessão. E, além disso, ele vai inicializar algumas coisas de privilégio, né? Por quê? Porque, por default, quando você entra na biblioteca, você assume que o privilégio do usuário que está entrando é privilégio I, que é de inscrito, certo? Ou seja, ele só tem acesso limitado a essa biblioteca. A não ser que ele faça login, ou que ele seja administrador, ele vai ter um acesso limitado à utilização dessa biblioteca. Então, está ali só para vocês verem se o usuário tem uma funçãozinha definida ali, assegura privilégio, que é chamada em quase todos os módulos desse sistema para assegurar que toda vez que o usuário vai clicar em algum botão, ele tem realmente autorização para fazer isso. Então, essa função, assegura privilégio, é chamada em alguns lugares do código para fazer isso, e esse sessão.php define essa função, assegura privilégio. E no código principal, esse programa, ele simplesmente, se não tiver setado, se a variável $session privilégio não tiver setado, ele seta como default I, tá certo? Bom, então, o outro arquivo que é carregado no index.php é o menu.php, que vai apresentar o menu para o usuário. Então, o que é importante saber daqui? Bom, então, o menu.php define umas estruturas de dados que vão ser usadas no programa inteiro, que são esses arrays aí do menu, tá certo? Então, esse programinha menu.php, ele define 3 arrays. O array, já tem 2 aqui nessa página, na próxima página eu vou mostrar o terceiro. O primeiro array é o array de menu principal. O menu principal tem basicamente aqueles casos todos ali, onde cada elemento desse array tem 3 chaves, né? Tem a primeira corresponde à ação que vai ser executada quando o usuário clica no botão. O segundo é o título que vai aparecer no botão, né, que o usuário quer clicar. E o terceiro é o privilégio, com que privilégio ele pode fazer aquilo, tá certo? Se é I, é M ou é A, certo? Então está isso aqui, por exemplo, para fazer login, você antes tem que estar na situação de I, por exemplo. Para se cadastrar, você antes também tem que estar numa situação de I, que é inscrito, né? Para procurar livros, você pode estar em situação I, ou ser membro, ou então ser administrador. Para consultar empréstimos, por exemplo, você não pode estar em condição I, porque você não é membro da biblioteca, então você não pode ter feito empréstimo, né? Então você não pode clicar naquele botão. Na verdade, esse botão nem vai aparecer para você se você não for membro ou administrador, certo? Bom, a segunda estrutura de array é o menu de administração de livro, certo? O menu de administração de livro tem esses casos aí que eu já mostrei para vocês, são os casos que vão aparecer no seu menu, tá certo? Toda vez que eu vou querer administrar livros, esse menu vai aparecer para mim, se eu for administradora. Então, todas essas ações aí exigem que o privilégio seja A. Então, qualquer usuário com privilégio de I ou M não vai ter acesso a esse menu. O terceiro menu é o menu de administração de usuário, onde a administração do usuário, o usuário pode alterar dados, o usuário administrador, ele pode alterar os dados pessoais do usuário, pode autorizar o cadastramento do usuário, pode remover o usuário do cadastro, se for o caso, né, o usuário mudou de cidade, alguma coisa assim, saiu do sistema da biblioteca, não quer mais ser membro, etc. Bem, além disso, isso tudo aí foi só para definir as estruturas de dados, né, definimos as estruturas de dados que o menu vai usar. Nesse trecho aqui do programa, a gente vai definir uma função, que é a função que vai exibir o menu, tá certo? Essa função que exibe o menu, ela exibe o menu de acordo com o privilégio do usuário. Então tem ali um teste, certo? Que pergunta quais são os itens do menu que têm que ser exibidos de acordo com o privilégio do usuário. Então aquele strPos eu nunca mostrei para vocês, é uma função PHP, facilzinha, né? Que retorna uma substring a posição de uma substring dentro de uma string. Então, esse strPos retorna falso se a substring não estiver
o dólar privilégio, por exemplo, é a string que eu quero inteira, né? Que eu quero fazer a busca nela. E o dólar session privilégio é o privilégio do usuário que ele tem naquele momento daquela sessão. Então eu procuro para saber se, para aquele privilégio que o usuário tem agora, aquele item que eu estou querendo mostrar tem aquele privilégio. Tá certo? Esse item que eu estou querendo mostrar é aquele do array que eu mostrei antes. Então se for, por exemplo, se eu sou i, e eu quero clicar, desculpem, se eu sou um usuário i, eu só vou olhar o menu que está com alguma ação associada a i. Se tiver alguma ação associada a A ou MA, esse menu não vai ser mostrado para mim. Certo? Bem, e uma vez que o usuário, uma vez que o menu é exibido, o usuário pode clicar nos botões, uma vez clicando no botão, ele vai ser redirecionado para determinada ação, que a gente colocou ali ação igual a $ação, que é para onde ele vai ser redirecionado, no index.php. Ou seja, tudo aqui gira em torno do index.php, que vai, inclui, né, o index.php inclui o nosso arquivo principal.php, que é aquele que vai tratar as ações. Então, cada vez que eu clico no botão, uma determinada ação vai ser enviada de acordo com o indexador desse array que eu mostrei para vocês. A ação correspondente ao botão que está definido no array vai ser tratada por esse arquivo principal.php, que é incluído no index.php, certo? Parece complicado, mas não é não. Quando vocês forem olhar o código, vocês vão ver que está simples, está modular, olhando acontecer, né? Porque assim, eu estou mostrando só o programa, mas o ideal seria que vocês, no final eu coloquei um botão para vocês começarem a inicializarem a biblioteca e entrarem na página index.php, para vocês poderem ver como é que funciona e navegarem à vontade e ver como é que isso aqui, essas coisas todas estão se interligando, certo? Bom, finalmente, então, depois de definir aquela função, exib menu, o menu.php vai fazer isso aqui, é o código que executa, na verdade, né? O resto tudo foi definição dos dados e definição da função. Agora, isso aqui é só o pedacinho que vai executar. Esse pedacinho que vai executar vai chamar a função exib menu, com o menu principal, passando os dois parâmetros, né? Menu principal, dólar menu principal, e então o menu principal, de acordo com o privilégio do usuário, vai ser apresentado na tela. E além disso, se o privilégio desse usuário que está entrando for A, ou seja, se ele for administrador, eu vou também exibir menu, além do menu principal, eu vou exibir o menu de administração de livro e o menu de administração de usuário. Então, quando vocês estiverem na biblioteca, vocês podem testar isso. Entrem como usuário normal, sem ser como administrador, por exemplo, e vocês vão ver que vai aparecer apenas um menu simples, o menu principal. Se vocês entrarem como administrador, não esqueçam que o login e a senha do administrador é admin. Esse usuário já está criado, quer dizer, já foi criado para vocês. Eu já falei isso na outra aula, né? Se vocês entrarem como administrador, vocês vão ver que o menu que vai aparecer para vocês é um menu diferente do menu, só o menu principal. Vai aparecer o menu principal, mais o menu de administração de livros e mais o menu de administração de usuário. Bem, o terceiro arquivo que é incluído no index.php é o principal.php. O principal.php, então, foi aquele que eu falei para vocês, ele é um grande switch que vai tratar todas as ações que o usuário clicar naquele momento. Então, uma vez o usuário clicando na ação, essa ação ela vai ativar vai voltar para o index.php. Como o index.php inclui o principal.php, esse $get de ação vai estar instanciado. Porque vocês viram que na transparência anterior, a gente fazia uma chamada com uma referência, né, para aquele index.php com $ação igual a alguma coisa. Interroga $ação igual a alguma coisa. Então, nesse momento, a gente está fazendo um redirecionamento para a página de novo, né, com aquela variável do get essas variáveis get sendo inicializadas. Então, o $get de ação vai estar instanciado e nesse momento essa ação vai ser selecionada, quer dizer, dependendo do que o usuário clicou, login, cadastrar-se, etc. Uma dessas ações aqui vai ser executada, certo? Então, vocês estão vendo aqui, para cada ação dessas, a gente está incluindo, vejam bem, a gente está incluindo um arquivo que vai tratar aquela ação que o usuário está pedindo naquele momento, que ele clicou. Então, isso aqui são algumas das ações. Eu coloquei outras ações mais para cá, obviamente não dá para colocar todas, né? Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que todas as ações, as 19 que eu mostrei para vocês naquele desenho,
estão lá, incluindo aquela default, né, que eu mostrei para vocês, que é essa última que eu coloquei nessa transparência aqui. Bom, eu vou mostrar, isso aqui fechou o que é o programa principal, né? O index.php com seção, menu e o principal, que é o programinha que desvia para as ações, certo? Como são muitas ações, eu não vou mostrar todas para vocês. Eu vou mostrar uma das ações, que é a solicitação, solicitar. Só que antes, né, eu vou mostrar para vocês a classe solicitação e o form de solicitação que vão ser usados por essa ação solicitar.php. E vocês vão ver que para cada ação dessas daí, existe um form correspondente e uma classe correspondente, dependendo da ação que vai ser executada e quais são as tabelas que vão ser utilizadas, certo? Então eu vou mostrar para vocês, primeira coisa, o exemplo da classe solicitação.php. Assim como a gente tem um exemplo dessa classe solicitação que vai tratar de todas as solicitações do usuário e vai manter o banco de dados atualizado com as solicitações do usuário, a gente também tem uma classe para usuário, para manter os usuários atualizados no banco de dados, uma classe para livro, que vai manter também os livros atualizados no banco de dados, uma classe para empréstimo, certo? Mas eu vou mostrar para vocês só a classe solicitação, as outras são parecidas, né? As funções são parecidas, não tem nada muito diferente do que a gente vai mostrar aqui, certo? Bem, então a primeira coisa que esse solicitação.php vai fazer é inserir esse arquivinho tabela.bb.php, que é a superclasse das tabelas, certo? Então, essa classe solicitação, ela estende a tabela BB, que está definida na tabela BB.php, tá? Que também é uma classe. Então, nós temos as variáveis aqui, né? Já vou mostrar os métodos para vocês. São poucas variáveis, a gente vai ter um $ID livro, que é o ID de um livro, porque a solicitação está relacionada a um usuário que solicitou um determinado livro. Então, a gente tem pelo menos o ID do livro, pelo menos o ID do usuário. E a gente marca também a hora da solicitação. Tá? Bem, depois de definir as variáveis, então, a gente vai falar sobre os métodos, né? O primeiro método que a gente vai falar que essa classe implementa é o método de entrega, né? Esse método de entrega é aquele que a gente já mencionou para vocês. Quando o usuário solicita um livro e o livro está disponível, o administrador ele precisa fazer a entrega do livro, certo? E para isso ele precisa marcar a data de devolução, porque o livro tem que ser devolvido numa determinada data e assim por diante. Então a primeira coisa que esse método faz ele computa a data de devolução do livro, então está sendo usado ali as funções que a gente já viu, date e time, onde a gente pega a data atual, que é o time, e computa em segundos o número de segundos decorrente daqui aos dias por empréstimo, né? O dias por empréstimo é uma constante que está definido no globais.php, que está definido como 14, ou seja, o usuário tem 14 dias para devolver o livro. Então, aquilo ali está multiplicado por 24 para dar número de 24 horas, né, para multiplicar pelo número de dias, depois vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, e isso é armazenado, quer dizer, é transformado com aquele date no formato YMD, que vocês já aprenderam, ano, mês e dia, para ser armazenado no banco de dados, tá certo? Então, essa solicitação, ela é atualizada no banco de dados para dizer que o usuário está com aquele livro emprestado, foi naquela hora que ele fez a solicitação e ele tem que devolver na data tal. Então tem ali a data para ele, aquela data dólar de devolução também é utilizada. Então o que esse método faz? Basicamente o que ele faz ele remove da tabela solicitação a solicitação do usuário e acrescenta um registro na tabela empréstimo. Tá certo? Então esse método aí entrega faz isso. Certo? Um outro método que também é implementado na classe solicitação é o método lugar na fila. O que é esse lugar na fila? Esse lugar na fila é o seguinte: o usuário, quando faz a solicitação que o livro não está disponível, ele precisa reservar, né? Então, quando um livro é devolvido para um determinado usuário e tem outros na fila esperando, esse método aqui, ele atualiza o lugar na fila desse determinado usuário que está solicitando o livro, certo? Então, essa consulta aí, ela diz isso, na verdade, ela diz exatamente qual é o lugar na fila onde o usuário vai ficar. Essa consulta parece um pouco complicada, mas não é. Basicamente, o que ela está fazendo pegando todas as solicitações para aquele determinado livro, tá certo?
anteriores a essa hora que o usuário está solicitando, ou seja, se existir alguma solicitação anterior àquela que o usuário fez para aquele livro, essas solicitações são computadas num count. Então, ali vai me dar o número de usuários que já fizeram solicitações para aquele livro antes daquela hora. E, além disso, eu tenho que levar em conta o número de exemplares. Eu não posso reservar aquele número, colocar o lugar na fila do usuário sem saber o número de exemplares, tá certo? Então, o número de exemplares também é levado em consideração para dizer em que local, quer dizer, qual é o lugar na fila que aquele usuário vai ficar para pegar aquele livro, tá certo? Então, se tiverem três solicitações na fila, se tiverem 2 exemplares, esse usuário tem que esperar, né, alguém devolver para ele conseguir ter o livro para ele. Então, o que essa consulta aí está fazendo é isso. E esse método aí simplesmente retorna qual é o lugar do usuário na fila. Isso aí vai ser usado mais para frente, tá certo? Um código de solicitação. Bom, um outro método que é implementado nessa classe de solicitação é o método exhib. Esse exhib é para exibir as solicitações de um determinado livro e usuário, certo? Então, existe lá, eu sei se vocês se lembram que eu mostrei para vocês, que tem um consultar.php. Esse consultar é para consultar a lista de solicitações e empréstimos de determinado usuário, né? O usuário membro, ele pode consultar a lista de solicitações dele, a lista de empréstimos. Essa função, então, ela é chamada por essa consultar.php para poder... na verdade, essa função é um método da classe solicitação que vai ser chamado lá dentro do consultar.php para exibir para o usuário uma lista de solicitações para um determinado livro, um determinado usuário. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse código aqui, tem pouco código PHP, na verdade, né? Nesse aqui a gente tem mais ecos ali para exibir o formato HTML. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, aqui a gente tem 2 funções ali que eu não falei para vocês no curso, que são as funções implode e strftime. O implode é uma função interessante que tem 2 argumentos. O primeiro argumento é um string, o segundo argumento é um array. E esse implode ele serve para separar os elementos do array com essa string que eu estou passando como parâmetro. Então, o que vai acontecer ali é que eu vou colocar o título do livro, determinado livro que eu estou, né, que está na minha lista de solicitações. Eu vou colocar o título do livro e os autores separados por vírgulas. É isso que é aquele implode ali, desculpa, separados por vírgulas não, separados por break, né, por linhas, né, por a linha, que é aquele BR que está ali e vai fazer. Então, esse código aí, ele vai simplesmente escrever na tela, né, o título do livro correspondente àquela lista de solicitações com os autores com a linha do lado, né, num formato de tabela. E o strftime, que é aquela outra função que está ali, ela faz o seguinte, ela é utilizada para você colocar a hora, né, o formato da hora, no formato de acordo com a configuração local. Então, eu tinha falado para vocês que no arquivo em que eu estava definindo as minhas constantes, no globais.php, eu havia dito que eu tinha colocado lá uma função que era para dizer que a gente está na região para colocar coisas PT, BR, português brasileiro, certo? Então, esse strftime, ele é feito para isso, ele é feito para converter aquele tempo aquele horário, né, que eu tenho ali, no horário local, tá certo? Que a gente tem setado naquele arquivo. Então, aquele formato, né, esse strftime aceita 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a string, como é que eu quero formatar, o que eu quero formatar de acordo com o formato local, tá certo? E o segundo é o tempo, obviamente, né, o horário que eu quero. Então, eu pego a hora local daquela solicitação, na verdade, a hora daquela solicitação usando strftime, transforma aquilo em time, né, que a gente já aprendeu essa função, e coloco naquele formato que está ali, que é o seguinte, o %e, na verdade aqui vai ser apresentado o dia, mês e ano, né? %e é o dia com decimal no horário local PTBR, o mês vai aparecer com o %b, que o %b é para a abreviação do mês em português, e o %y é o ano, esse y maiúsculo é o ano mais o século, certo? Ali está colocado como sendo isso. E aquele %t é o horário, mesmo dia, hora, minuto, segundo, tá certo? Que é o formato que vai aparecer ali.
Então, isso aí tudo é para mostrar a hora e a data da solicitação naquele formato. Tá certo? Que foi o formato definido localmente com aquela função que eu falei para vocês que está lá no globais.php. Tá? O strv time, então, é feito para isso. Além disso, o que eu queria mostrar para vocês é aquelas coisas ali em vermelho, né? Em vermelho que eu coloquei ali foi a criação dos objetos, né? Eu estou criando objetos, primeiro eu crio um objeto livro, depois eu crio um objeto usuário, né? Usando as minhas classes, né? Que eu tenho, essa classe aqui é solicitação, mas eu tenho outras classes que são livre e usuário, eu uso esses objetos aqui porque eu vou precisar pegar dados sobre o livro e sobre o usuário daquela solicitação para apresentar para o usuário aquela lista de solicitações. Então, aquele busca ID livro está definido lá dentro, é um método lá dentro do livro.php, que é a classe. E aquele busca, né, do usuário também é um método que está definido lá dentro do usuário.php, que é a classe correspondente ao usuário.php, que eu não estou mostrando aqui, mas que existe, certo? Bom, além de definir, de fazer aquelas coisas que eu falei antes aqui nessa transparência, o solicitação.php tem uma função de busca, tá certo? Esse método, existe um outro método aqui que é o método busca, que é busca solicitação. E esse busca solicitação, basicamente, ele procura no banco de dados por todas as solicitações. O exibe faz a exibição daquelas solicitações e esse busca faz a busca no banco de dados de todas as solicitações. Não tem grande mistério, é só uma consulta SQL grande que está ali para fazer esse tipo de coisa. E a continuação, com os critérios, quer dizer, quando eu vou fazer uma busca das solicitações, o usuário pode fazer busca de solicitação pelo livro, os usuários que estão associados àquela solicitação e assim por diante. Então, eu estou usando aqui os critérios. Quando eu preencho, né, vai aparecer um form para aquela solicitação, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E o usuário pode fazer uma listagem dessas solicitações, dessa lista, dessas solicitações que estão no banco de dados, usando vários critérios. E isso aqui, esse pedaço de código aqui é só para definir isso, para tratar esses critérios que estão sendo entrados pelo usuário. Tá? De livro, de usuário, e etc. Bem, aqui a gente termina esse método, né? Na verdade, essa classe, solicitação.php, termina a função de busca, né? Ali na frente. Uma das últimas linhas ali é para terminar a função de busca. E quando termina a função de busca, então, na verdade, eu retorno, tem ali um return, né? De $solicitações. Esse $solicitações é o conjunto todo de solicitações que eu consegui extrair do banco de dados. Tá certo? Então, eu peguei aquela lista de solicitações e agora eu vou devolver. Essa lista de solicitações, então, vai passar como argumento para o exibe dessa mesma classe que eu já mostrei para vocês aqui. Tá? E isso encerra nossa classe solicitação.php. Agora a gente vai ver o form, né, relacionado a às solicitações. O que é o form? Esse form solicitação.php, basicamente o que faz exibe para o usuário um formulário para ele entrar com uma busca de solicitações. Ele quer fazer uma busca de solicitações e ele pode usar vários critérios diferentes para fazer essa busca. Então é apresentado um formulário para ele, onde ele pode, por exemplo, colocar os dados do usuário, que eu coloquei aqui em vermelho, né? É apresentado para ele um formulário onde ele pode entrar com os dados do usuário, nome e login, tá certo? E além disso, ele também pode entrar com um critério relacionado aos livros. Então ele pode também colocar os dados do livro, para saber qual é a lista de solicitações relacionada àquele livro. Então, eu vou colocar ali o título do autor, e isso daí é o que o usuário pode fazer para a busca de solicitações. Ele poderia fazer mais coisas, buscar por ano, o ano do livro, não sei, não faz muito sentido fazer isso, né? Então, o que a gente colocou aqui foram coisas que o usuário poderia buscar quando fosse fazer a lista de solicitações. Eu quero saber se o livro tal tem quantas solicitações o livro tal tem, por exemplo. Então, a gente colocou isso no formulário para o usuário poder fazer a busca dele pela lista de solicitações. Então, isso tudo se encadeia da seguinte forma, né? Quando o usuário pede uma lista de solicitações, aquela ação solicitar.php, que eu vou mostrar mais para frente, na próxima transparência, ela é ativada,
Essa solicitar.php vai mostrar o formulário, através desse form solicitação.php, vai mostrar o formulário de busca para o usuário. Desse formulário de busca, a gente vai entrar no método, né, de busca do solicitação.php, que vai recuperar do banco de dados todas as solicitações de acordo com o critério que o usuário entrou naquele form. E o exib vai exibir a lista de solicitações. Então, isso é a forma como as coisas todas se encadeiam, né? E essa aplicação, ela foi escrita toda dessa forma, através da apresentação de forms para o usuário. O usuário pode fazer uma busca, então a classe correspondente envolvida, né, naquela busca vai ser ativada, os métodos dessa classe vão ser ativados, e esses métodos, então, vão fazer executar a ação propriamente dita do que o usuário está querendo, tá certo? Quer dizer, ao clicar no botão, a ação é executada, essa ação requer que um determinado form seja apresentado para o usuário. Esse form, então, requer que alguns métodos de classe sejam executados e, então, alguma informação vai ser apresentada para o usuário. Tá? É assim que está funcionando. Bom, então, continuando, uma outra função que esse form de solicitação tem, ele além de apresentar o form com os critérios que o usuário pode preencher para fazer a busca, ele também tem um botão de confirma, né? Então, esse form confirma entrega, ele pergunta se o usuário quer realmente fazer aquela solicitação para aquele livro em particular. E para esse livro em particular, eu coloquei ali em vermelho a solicitação exib, por quê? Porque aquele método exib da classe solicitação que eu mostrei para vocês, nesse momento é chamado para que aquela solicitação seja exibida na tela. Tá? Então, ela é exibida na tela, o usuário confirma se aquilo é realmente o que o usuário quer. E confirmando, então, aquela ação de atualização do banco de dados, a primeira que eu mostrei para vocês, em que o livro sai da lista de solicitações e vai para a lista de empréstimos, se o livro estiver disponível, ela é então acionada. E aquele método é acionado. Tá? Bom, então, o que é a ação? Isso tudo que eu mostrei para vocês foi a classe, as funções, etc., o formulário. Então, agora, o que é a ação? A ação, quando o usuário clica no botão consultar, seria consultar as solicitações de empréstimos, ele, então, entra nesse módulo aqui, que é o solicitar.php, onde a primeira coisa que eu vou fazer é verificar. Quer dizer, esse programa ele carrega algumas coisas que são úteis para esse módulo, que são a classe livro, a classe solicitação e o HTML util, para fazer a exibição de coisas na tela. A função assegura privilégio que foi definida lá no sessão.php é então chamada para assegurar que aquele usuário que está clicando naquela ação, está querendo utilizar aquela ação, é um membro, porque se não for membro da biblioteca, ele não pode... a gente tem que assegurar que ele não vai utilizar essa ação, tá certo? Na verdade, a consulta de solicitações e empréstimos não vai aparecer para um usuário que não seja membro, mas, de qualquer forma, a gente coloca isso aqui para assegurar, certo? Que não vai ter um uso indevido. E, a partir disso, então, a ação é executada. A primeira coisa que a gente pergunta é se o usuário clicou, quer dizer, entrou com alguma informação para fazer a busca pelas solicitações. Então, quase todos os scripts aqui que a gente implementou tem uma forma que é combined scripts, que eu já expliquei para vocês, que tem duas partes, né? Uma que pergunta se o $get e o $post são definidos, e a outra, se não estiver definido, então apresenta um formulário, tá certo? Para o usuário fazer a solicitação. Então, essa parte que está aqui é a parte que o usuário confirmou que ele queria solicitar um determinado livro, então ele vai entrar nessa parte aqui, registrar a hora, né, da solicitação, qual foi o livro que foi solicitado, etc. Então, essa parte aqui é a parte que registra o livro, registra propriamente dita a solicitação que o usuário fez. E a outra parte é verificando, né, se a solicitação foi confirmada, né? No caso da solicitação ser confirmada, e há livro disponível, ou seja, dólares disponíveis é maior do que zero, então o usuário, aparece uma mensagem para o usuário para ele se dirigir ao balcão para retirar o livro, tá certo? Se não houver livros disponíveis,
uma mensagem, então, é enviada para o usuário dizendo que um e-mail vai ser enviado para ele assim que o livro estiver disponível. Tá certo? Agora, se o usuário não tiver clicado no botão de confirma, que seria aquele else que está ali, o que acontece? Se tiver livro disponível, a gente confirma, pergunta ao usuário se ele quer realmente solicitar um exemplar daquele livro, e ele pode clicar ali embaixo, tem duas chamadas para uma função chamada botão, onde vai aparecer sim, que ele quer fazer, ou então não, ele quer voltar, não quer mais fazer a solicitação, não quer mais fazer o empréstimo do livro. Então, se tiver livro disponível, a gente pergunta se o usuário quer solicitar um exemplar. No caso de sim, ele vai para a ação solicitar, novamente, que é, quer dizer, o Combine Script, nesse caso, funcionando aqui, né? Ele vai entrar nesse mesmo script, mas com confirma igual a 1. E se não, quer dizer, se ele não quiser, se não tiver livro disponível, desculpem, se ele não tiver livro disponível, a gente pergunta ao usuário se ele quer reservar. Então está ali aquela segunda frase que pergunta se ele quer reservar, e ali o botão, né? Sim ou não, para ele dizer o que ele quer fazer. Certo? Bom, então, esse encadeamento que eu mostrei para vocês do formulário, solicitação, que é a classe, e a ação solicitar, está encadeado, né, dessa forma, e todas as outras funções também estão mais ou menos dessa forma. Eu não vou mostrar todas para vocês, mas então isso aqui então mostrou o encadeamento da coisa. O processo login e o processo logout eu vou mostrar porque tem umas curiosidades um pouquinho diferentes das outras funções, dos outros módulos, né? O processo login, ele é chamado pelo login.php, né? O login.php é o form que mostra no usuário, quando o usuário clica no botão login, o controle é desviado para o index.php novamente e o arquivo principal.php vai processar, vai fazer um switch, $get ação, como a ação é login, ele vai incluir o arquivo chamado login.php e login.php vai apresentar um form para o usuário com um campo para ele escrever o login e a senha. Tá? E nesse caso, quem faz isso, ele é desviado, né, o login.php, uma vez que o usuário clica lá naquele botão, é desviado para esse processo login.php. Esse processo login.php, ele, basicamente, o que ele faz, eu coloquei umas setinhas ali para marcar que ele guarda as variáveis de sessão do usuário, para que o usuário possa navegar agora tranquilamente com os dados atualizados, tá certo? Então esses dados não podem ser perdidos. O dado do usuário, o login, o ID, privilégio, etc., não podem ser perdidos. Então isso tudo é guardado quando o usuário faz login, tá certo? Então, se a autenticação do usuário for bem sucedida, que é aquela linha que tem escrito $, usuário igual autentica, o login e a senha, se a autenticação do usuário for bem sucedida, então eu vou guardar a informação dele. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resetar a variável privilégio para ir, para dizer que não foi autenticado, quer dizer, se não foi autenticado é porque o usuário não é membro, então ele volta a ter privilégio de ir. Tá certo? E nesse caso, eu coloquei ali, não coloquei, devia ter colocado em vermelho aqui, eu vou usar aquela função header que eu expliquei para vocês, que é para redirecionar o usuário para outra página, para ele não tentar fazer login novamente e fazer coisas espúrias, né, utilizando essa mesma página. Então eu vou redirecionar o usuário. No caso de login bem sucedido, eu vou redirecionar o usuário para index.php para uma ação que eu chamo de login ok, que está no login ok.php. Está descrita lá, né? E no caso do usuário não conseguir ser autenticado, eu vou redirecionar ele também para o index.php para a ação login falhou. Certo? O login falhou também é um programinha, né? O script.php, que vai tratar, vai mandar uma mensagem para o usuário, vai redirecionar o usuário para a página principal, etc. E o processo logout nada mais faz do que, se o usuário confirmou que ele quer realmente sair, tá certo? Esse processo logout.php é chamado pelo logout.php, que é o form quando o usuário clica na página, o botão logout, aparece para ele uma janelinha para ele confirmar se ele quer realmente sair do sistema. Se ele quer realmente sair do sistema, então ele entra aqui, né? Foi confirmado, confirmou que quer sair do sistema, então a gente destrói a sessão, né? Porque o usuário saiu, a sessão dele não existe mais, session destroy. Ou seja, destrói a sessão do usuário e redireciona o usuário
tá certo? Não pode deixar ele aqui, né? Porque ele já fez logout, está tudo encerrado, a sessão está encerrada. E redireciona ele para index.php com a ação logout ok. Logout ok é um outro scriptzinho que vai apresentar uma mensagenzinha para o usuário. Você saiu do sistema, etc, etc. Se ele não clicar para confirmar que saiu, a gente redireciona então o usuário, outra vez usando a função header, para a página principal, que é o index.php. Tá? Para exibir novamente o menu, etc, para ele continuar onde ele estava. Bem, eu não vou ficar falando para vocês aqui de todos os programas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem contactar ou eu ou o professor Cláudio Esperança para tirar as dúvidas que vocês quiserem ter sobre o programa. O que eu queria mostrar aqui é um exemplo de cada uma, né? De classe, de ação e de form, para mostrar para vocês como é que mais ou menos a coisa foi encadeada. E, como eu mostrei para vocês, quase todos os programas estão assim, dessa forma, com esse formato que eu mostrei para vocês, com as ações encadeadas, utilizando os forms e utilizando as classes. E a coisa diferente que eu mostrei para vocês aqui foi a entrada, né, que é diferente, o programa principal, o index.php, seção, menu e principal.php, e o processo login e o processo logout, que tem a questão do header, né, de redirecionar o usuário para a página apropriada, para ele não ficar naquela página de forma não autorizada para fazer repost do dado sem se ele não fazer repost de data, do dado, desculpem, de forma que ele possa fazer alguma coisa espúria no sistema, certo? Bom, então, a gente tem outros arquivos além de todos os arquivos que eu mostrei para vocês inicialmente, lá nas primeiras páginas, a gente tem outros arquivos que a gente disponibilizou para vocês. Então, um deles é o incluusuário.php, que é utilizado para incluir usuários na biblioteca. Por fora, né? Quer dizer, eu não incluo por dentro. Assim, na biblioteca, a biblioteca é só de usuários, né? O usuário já cadastrado, você pode se cadastrar. E o administrador pode mudar o seu estado de I para M, para membro, certo? Mas, se você quiser, você pode incluir usuários, né? E a gente, então, incluiu esse programinha aí, que é o incluusuário.php. Esse incluusuário, por exemplo, foi usado para incluir o primeiro usuário, que foi o administrador, né? E já existe um administrador já cadastrado lá para vocês. O biblioteca SQL, que é o programinha com consultas de SQL, que cria as tabelas, né? Cria a tabela tablivro, na verdade, cria a tabela tablivros, que é a tabelona grandona de todo o acervo que a gente tem aqui para vocês. E o crialivros.php, que é para construir as tabelas secundárias, tá certo? As tabelas, tem o tablivro, que é a tabela com tudo, e tem as tabelas livro, autor e escreveu, que é construída com os dados da tabela tablivros. Então, esse crialivros.php é um programinha, um scriptzinho PHP que simplesmente vai na tabela tablivros e constrói essas outras tabelas secundárias, livro, autor e escreveu. Vocês podem olhar, né? Podem consultar, tem ali botões ali para vocês consultarem o fonte desses programinhas. Bem, a gente tem os melhoramentos aí que a gente pode fazer nesse programa. Essa aplicação tá bem autocontida, né? Então, vocês podem testar e brincar à vontade com esse código que a gente escreveu. Mas tem as coisinhas, né, que a gente poderia ter melhorado, obviamente, né, mas que não dá tempo, no curso inteiro não dá tempo de fazer isso. Uma das coisas é envio automático de e-mail em algumas situações, né? E algumas coisas aqui, eu falei para vocês que algumas coisas não eram automáticas, né? Por exemplo, tem umas mensagens que aparecem assim, um e-mail vai ser enviado para você quando o livro estiver disponível, por exemplo. Essas coisas não estão automatizadas, ou seja, não é automático quando o livro é devolvido, um e-mail é emitido automaticamente para o usuário. Então, isso não está implementado. Se vocês quiserem brincar com isso aí, podem fazer a implementação disso de forma automática. Tá? Uma outra coisa é que o usuário ele é autorizado pelo administrador a se tornar membro da biblioteca, mas o e-mail também não é enviado automaticamente. Tá certo? Para dizer que o usuário já está autorizado. Uma outra coisa que também não está feita no caso de mandar e-mail é quando o livro reservado está disponível, então quando o usuário não devolver o livro no prazo determinado. Então, passados os 14 dias, deveria ter um aviso automático para dizer, olha, o seu prazo expirou, por favor, compareça à biblioteca para devolver o livro, blá, 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 blá. Então, essas coisas não estão implementadas, que vocês podem fazer se vocês quiserem. Tá? Além disso, que não tem a ver com envio automático de e-mail, a gente também tem a gente não faz uma validação muito precisa do e-mail digitado pelo usuário.
Então, o usuário, por exemplo, pode entrar com xpto.com, que isso aí passa como sendo um endereço de e-mail. É fácil fazer isso, quer dizer, eu já mostrei exemplos para vocês aqui de como fazer isso. Para verificação, né, verificar se o e-mail e o domínio existem. Então, se vocês quiserem também podem alterar, isso aí é uma coisa fácil de alterar, lá dentro do código também é fácil de alterar. E além disso, não há código para cancelamento de solicitações quando o usuário nunca vai buscar o livro. Então, o usuário, ele faz uma solicitação, o livro está disponível, ele pede emprestado, aparece uma mensagem para ele, dirige seu balcão para a retirada do livro, porém ele nunca aparece. E aquela solicitação fica registrada no banco de dados a vida inteira, quer dizer, o que o livro vai ser emprestado para aquele usuário. Então, não existe um código para cancelar essas solicitações quando o usuário não vai buscar o livro. Tá? E outras coisas, né? O que vocês possam pensar para melhorar essa biblioteca. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que cabe a vocês. Tá? A gente quis construir aqui só um núcleo para vocês poderem trabalhar e a gente poder mostrar os conceitos principais dos encaixes todos, né? Como é que se encaixa o envio do header e como é que faz para abrir sessão, fechar sessão e guardar os dados do usuário, etc. Então, para colocar tudo isso junto e mostrar as funções, as funções do PHP realmente sendo utilizadas no código. Tá? Então, esse foi o núcleo que a gente criou para vocês poderem brincar. E, se vocês quiserem executar a aplicação, está ali um botão que vai te levar, te redirecionar para a página index.php. Vocês podem brincar à vontade. Não esqueçam que já existe um usuário cadastrado que é o administrador. Então, vocês podem cadastrar vários usuários, por exemplo, entrar com vários logins e várias senhas, né, de vários usuários, e depois entrar como administrador, fazer login como administrador, usuário admin, sem admin, para mudar o estado, né, autorizar o cadastramento desses usuários e testar e fazer brincadeiras, tipo solicitar livros, pegar empréstimos, etc. Tá? Qualquer erro no programa, bugs, devem ser reportados para mim ou para o professor Cláudio Esperança, por favor. Obrigada.